Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de saberes e curas. Vamos dar um tempinho para o Insta avisar as pessoas que nós já estamos começando. As pessoas vão entrando aos poucos. Boa noite, Sr. Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Sandro. Apertem no coraçãozinho aí que é pra gente avisar quem ainda não entrou para entrar. Marlene, minha querida, que prazer te ver aqui. Com esse sorrisão na tela. Boa noite, oi, oi. A Lígia também tá entrando já, que bom. Já te chamo daqui a pouquinho, Lígia. Aguardando mais algumas pessoas chegarem. Véspera de feriado, né? Muitas pessoas entrando em contato, dizendo, né, dos seus compromissos hoje, mas perguntando se vai ficar gravada, essa live vai ficar gravada sim, né? Para todo mundo poder assistir, para a gente poder também compartilhar. Enfim, linda, saudade de ti, Marlene. Olha só, não acredito. Nesse friozinho, tomando um chazinho. Olha, que delícia. Mandou um beijo para ele. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Juliana Schmitz, sou terapeuta nas abordagens sistêmica, consteladora, adoro escrever poemas e sou uma curiosa, né, do autoconhecimento e meio que tenho curtido, né, como principal missão da minha vida, tarefa e trabalho, esse processo do autoconhecimento. E Saberes e Curas se propõe justamente a trazer, né, convidados, como hoje a Lígia, para falar de saberes e curas, né? Embora os dois, né, estejam absolutamente misturados, em alguns momentos, né, vamos trazer estudos, abordagens, ferramentas, né, recursos, para ampliar nossa consciência, para nos dar mais sabedoria, né? Sempre ligado ao autoconhecimento, ao conhecimento. E em outros momentos mais focado na cura propriamente dita, né? Então, desde o início nós tivemos já a numerologia, tivemos as naturoterapias, tivemos a yoga, depois eu fiz uma live de constelação familiar, trazendo o aspecto mãe, né, na Semana das Mães, e agora então, né, a gente tá aqui com a Lígia para falar sobre essa delícia, que é esse assunto do mapa astral. Eu faço mapa já tem bastante tempo, mas como eu já falei em outros momentos para vocês, um mapa para mim ele tem hoje, né, um significado no meu autoconhecimento muito grande. Desde que eu conheci o Sérgio e a Lígia, acho que o Sérgio também tá aí, né? Boa noite, Sérgio. Que prazer, né, ter você na nossa live para te ouvir, a Lígia. Você também está aqui, né, na beirinha de ser convidado. Quero falar contigo sobre um tema que eu adoro você falando, que é sobre o feminino, né? Então prepare-se, logo chego em ti. E o mapa, né, ele realmente me trouxe muito direcionamento. Eu ficava muito ansiosa com o que estava acontecendo comigo, se aquilo que estava acontecendo eram aspectos da minha distração na vida ou era realmente, né, processos que eu deveria estar passando. E com o conhecimento do mapa, muita coisa se esclareceu na minha terapia, no meu processo de autoconhecimento. Sentimentos que eu tinha, que eram muito profundos, muito dolorosos, num certo momento da minha terapia, eu cheguei à conclusão, não, mas eu tinha insights, né, flashes de que
achava que aquilo não podia ser só da minha história. Eu já tinha vasculhado tanto a minha infância, a minha história, a relação com os meus pais, e parece que eu não tinha história suficiente para um sentimento tão profundo, um sentimento tão dolorido, intenso como eu sentia. E quando eu conheci o mapa, isso ficou muito, muito mais compreensível para mim, né? Porque eu pude perceber que não só, né, nas experiências que eu vivi nessa vida, mas também de outras experiências que eu vivi em outras vidas, eu trago esse sentimento para que ele vibre novamente, né, nessa existência. Eu sinto o desconforto, vivencie experiências que tragam isso à tona para que realmente eu possa curar. E desde que então, né, eu tive essa compreensão com o mapa dármico, né, que foi maravilhoso, que eu fiz com o Sérgio, eu me tranquilizei, sabe? Eu me tranquilizei porque eu compreendi que, como a lei da ação e reação já traz, né, eu compreendi que as circunstâncias que eu estava vivenciando hoje era sobre comportamentos e decisões, né, que em algum momento das minhas experiências anteriores eu tinha tido. E que então era necessário que eu me sentisse assim. Assim como ficou mais claro o caminho de cura, né? Como eu poderia viver o meu Dharma, como que eu poderia viver a minha cura, quais as possibilidades, e se eu já estava no caminho certo, e quais, né, os direcionamentos que eu poderia conhecer para que eu mesma possa, né, me guiar. Tem uma frase da Lígia que eu acho linda, já vou chamar ela, que diz o seguinte: tudo que a gente vive tem um roteiro, uma orientação, uma direção, e eu tô louca para fazer várias perguntas para ela. Então, Lígia, vou te chamar aqui agora para te apresentar. Boa noite a todas as pessoas que entraram. Opa, terra de Rudá. Lígia, tu podes pedir de novo, porque não tá mais aparecendo aqui. Opa, podes pedir. Faz mais uma solicitação para entrar. Vamos ver se eu acho. Apareceu na hora que você entrou, mas depois desapareceu. E se você consegue solicitar novamente. Se tu não conseguir, tu sai, entra e aí vai te dar novamente a opção de solicitar. O Insta e seus segredos, né? Que aqui tá só a Cláudia. Estou vendo como faz. Se tu não achar, como eu te falei, dá uma saidinha e volta. Para quem tá chegando agora, tô esperando a Lígia solicitar aqui. Opa, agora sim. Opa, peraí. Visualizar terra de Rudá. Tá entrando, tá chegando. A Lígia, que é astróloga, psicoterapeuta e taróloga. Oi. Boa noite, minha querida. Oi, Te querida. perdi aqui na solicitação, mas deu tudo certo. Deu, eu tive que sair e entrar, eu nem sabia que era assim que fazia. Mas deu tudo Lígia, certo. Lígia, seja Boa noite. bem-vinda. Boa noite. Obrigada, obrigada. Então, boa noite, pessoal. Sabe quem é que tá aqui na live, Lígia? Quem? A Simone Paz, que foi quem fez o meu primeiro mapa astral. Eu deve fazer uns 10 anos. Deixa eu só dizer para ela que estou muito feliz que ela está aí,
porque ela plantou uma sementinha, né? Que em algum momento fez esse momento de agora acontecer, né? Assim como outras astrólogas que eu também conheci. Minha querida, te apresente, fique à vontade, a live é tua. Eu aqui sou só um canal de convite aí para as pessoas, né, do meu público te conhecerem e usufruírem um pouco do que eu usufruo contigo, que é maravilhoso e tem me ajudado muito, muito na minha vida. A palavra é tua. Oh, querida. Bom, em primeiro lugar, acho que eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Lígia Franklin, eu sou carioca, tenho 68 anos, moro num sítio na subida de Petrópolis do Rio, no meio da floresta, de onde eu estou falando agora com vocês, né? E devo dizer que é um prazer e uma honra, Juliana, me convidar para fazer essa live. Fico muito, muito tocada e agradecida, porque a Juliana é uma pessoa que eu gosto muito como pessoa e como terapeuta. Então, é uma oportunidade para mim muito especial também. E queria agradecer a todas as pessoas participantes, né, que estão aqui agora. E queria agradecer a Blumenau, que é um lugar que, acho que 28 anos, eu fui com o Sérgio, né, de 2, às vezes 3 vezes por ano trabalhar. Isso só foi interrompido por conta da pandemia. E é um lugar que eu desenvolvi um amor muito grande, um afeto muito grande pelas pessoas, pela cidade. E estou morrendo de saudade, né? Então, é muito bom estar nessa conexão também por causa disso. Bom, foi onde eu te conheci, né? Onde eu conheci vocês. 20 anos, Isso. Lígia, vocês vindo para cá? 28. Acho que é 28. Anos. 27 ou 28. Olha, vocês devem ter sido os primeiros astrólogos que Blumenau conheceu, porque Blumenau, com essa cultura mais fechadinha, né? Se abrir há 28 anos para essa sabedoria, fico super feliz que tenha sido essa trajetória. Eu acho que quando a gente começou a trabalhar, não sei se nós fomos os primeiros, mas que nós estávamos, quer dizer, Blumenau estava começando a se abrir, porque até então não tinha quase nada em relação ao autoconhecimento. Isso com certeza, até porque a gente até vivenciou algumas resistências lá também, e tudo foi tudo enriqueceu, né? Tudo foi vivências. Agora tá uma delícia, a gente acha tudo aqui agora, tá muito bom. Não, eu sei. Nossa, como é que a coisa voou, na verdade. Voou. Assim, né? Uma coisa muito boa. Mas então Minha continuando querida, aqui com a minha apresentação. Isso, pode continuar. Não, você ia me perguntar uma coisa. Eu queria que tu contasse para nós o que é um mapa, porque assim, né, aqui tem pessoas que são teus convidados, que são meus, e outras pessoas que estão entrando agora. E embora, né, o mapa astral, ele, né, seja uma sabedoria tão antiga, muitas pessoas ainda têm um desconhecimento, né, de como utilizar essa ferramenta no dia a dia, para o autoconhecimento, de uma maneira prática mesmo, né, para uma guiança nossa na vida, tanto no sentido existencial, como no nosso dia a dia mesmo, de resolução de problemas, de nos entender, de tomar decisões, né? O que é um mapa, Lídia? Então, acho que eu vou te responder. É só explicar para as pessoas um pouco o que eu acho assim. O que eu gostaria primeiro é até de falar de como é que eu vejo a astrologia, porque a astrologia chegou na minha vida mais tarde, né? Eu primeiro trabalhei como médica durante 14 anos, e foi a própria pediatria que eu exerci que me levou a me debruçar sobre essa questão do autoconhecimento, das psicologias, e aí veio a astrologia, veio o tarô, mais tarde a medicina chinesa, com o encantamento por perceber que a gente tem um mundo dentro que a maior parte das pessoas não conhece. E eu digo que a pediatria me levou porque eu atendi as crianças com seus problemas ali de bronquites e pneumonias e diarreias, e depois eu via que por detrás daquilo tinha uma família muito perturbada, né, nas suas relações.
Isso que me levou a estudar psicologia e a astrologia veio junto, né, com a psicologia junguiana na época, o tarô e todos esses instrumentos que eu acho muito fascinantes. E para mim a astrologia se transformou, eu me relaciono com a astrologia como se ela fosse uma deusa, como se a astrologia fosse a sabedoria da grande mãe. Eu gosto de usar uma imagem poética, mas na verdade a astrologia tem uma aplicação que eu acho objetiva, no sentido da gente se conhecer muito através dela, mas eu gosto de dizer que a astrologia é como se fosse a grande mãe quando ela se veste, né, de sol e de lua, quando ela coloca uma coroa de estrelas e ela também coloca o seu manto dos signos, e aí nos orienta quando a gente anda perdidinho por aí, nos cuida, né, quando a gente está desamparado, digamos assim, sem saber direito nem quem a gente é. Me senti E bem aí, assim. para responder a tua pergunta, né, o que é o mapa astral, eu acho que eu também queria contar um pouquinho da história da astrologia. Na verdade, gente, ninguém sabe como é que a astrologia surgiu, porque todos esses conhecimentos profundos, eles são guardados por um mistério histórico. O que se conta é que a astrologia surge lá na Mesopotâmia, naquele lugar onde hoje é o Iraque, o Irã, há 5.000 anos atrás. E aí, eu acho até que ela surgiu antes, mas isso é uma história muito comprida. Então, vamos partir de 5.000 anos atrás, quando os primeiros seres humanos naquela região deixaram a vida nômade e começaram a se agrupar nas aldeias mais primitivas. E essa mudança de vida, que foi uma mudança de vida radical, determinou o desenvolvimento de muitos conhecimentos. Ali a agricultura começa a se desenvolver, a cuidar dos animais, domesticar animais, construir essas aldeias que depois vão dar origem às cidades que a gente mora hoje, na verdade, são os protótipos da nossa cidade. E aí parece que o primeiro uso da astrologia foi muito relacionado ao fato de se perceber que havia uma certa influência dos planetas, ou de alguns planetas localizados no céu, naquilo que era plantado. Coisa que a gente pode observar até em relação à Lua até hoje, né, que é a coisa mais sensível assim para quem lida com a Terra. Né? Uhum. E dali a pouco, né, começa a se perceber também que o comportamento de certas pessoas que nasciam num mesmo período, onde o céu estava assim ou estava assado, tinham algumas semelhanças. Durante muitos anos, né, a astrologia ficou sendo muito associada, essa é a origem, na verdade, associar o mapa astral de uma pessoa à influência, que a astrologia influencia a nossa vida. O mapa astral é, na verdade, um registro, né, gráfico, simbólico, porque são símbolos, de como estava um pedaço do céu no momento que a Juliana nasceu, que a Lígia nasceu, que cada pessoa nasceu. Né? E aí, essa ideia de influência ficou vigorando como dominante. Até hoje tem muita gente que acha que o mapa astral influencia a vida da pessoa. A astrologia evoluiu, e evoluiu principalmente nesse conceito, ao longo de 5.000 anos, né? Esse conceito de influência. Já há vários anos se sabe que a função, a missão mais profunda e mais valiosa do mapa astral de uma pessoa não é influenciar a vida da pessoa. Influencia um pouquinho, porque na verdade nós somos todos interligados e todos nos influenciamos de alguma maneira, não é verdade? Mas a função do mapa é ser um grande tradutor simbólico, através de símbolos, dos talentos que uma pessoa trouxe com ela na hora que ela nasceu, e dos recursos, das habilidades, mas também das dificuldades que ela trouxe quando ela nasceu. Dificuldades essas que nos atrapalham, às vezes, até o usufruto dos nossos talentos genuínos. Não existe também uma explicação racional por que isso acontece. Acontece que 5.000 anos, no mínimo, de você usar um conhecimento, precisa despertar, eu acho que, no mínimo, algum respeito, né? E um desejo de checar o que é isso, afinal de contas. Bom, então, o mapa é um tradutor.
e isso nos confere uma autoria sobre a nossa vida. Quem acha que o mapa é um influenciador e ponto, na verdade está querendo que os planetas sejam responsáveis pela sua vida, né? Quer delegar essa responsabilidade. Isso é péssimo, porque é muito ruim a gente acreditar naquilo que não é verdade, né? Então, quando a gente sabe que o mapa traduz, a gente sabe que a responsabilidade da construção da nossa vida é nossa mesma. Então, né, o mapa jamais vai dizer que isso vai acontecer na tua vida. A tua vida vai depender, a tua, a minha, de todo mundo, do que a gente vai fazer com as nossas habilidades, com os nossos recursos e como é que a gente vai se relacionar com as nossas dificuldades. E dessa maneira, né, é que a gente vai, então, construir a nossa vida. Então, o mapa, a nossa vida vai depender dessa relação da gente com a gente mesmo. O mapa só ajuda a esclarecer esses pontos para que a gente, com mais consciência deles, lide com a gente mesmo cada vez melhor. Eu acho que ainda eu gostaria de pontuar com vocês uma coisa que eu sempre converso com todo mundo que eu atendo pela primeira vez para falar de astrologia, sabe? Adoro. Porque eu acho que é de uma valia para a vida, até independente da astrologia, mas também traz, eu acho que essa coisa valiosa que a astrologia é para o território dela mesma, assim, sabe? De instrumento, né, da gente se perceber para realizar uma coisa super, hiper importante. Então, eu gosto de explicar também que eu me considero uma pessoa muito espiritualista, muito mesmo, né, Ju? Você sabe disso, mas eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho uma certeza absoluta que existe uma inteligência criadora que permeia absolutamente tudo que existe. Eu sinto, né, essa inteligência presente na minha vida o tempo inteiro, né? Mas eu prefiro até chamar essa inteligência de grande mistério, como eu digo sempre, de fonte primordial, porque eu evito um pouquinho a palavra Deus, embora eu chame assim de vez em quando, né? Porque eu acho que a palavra Deus já ficou muito misturada com uma pré-concepção de um ser, geralmente homem, masculino, barbudo, grande, sentado em algum lugar e muito vigiando o que a gente está fazendo, provavelmente para castigar se a gente não fizer, né, o que ele desejaria. E para mim isso não é muito assim. Eu gosto muito de estudar, por exemplo, todas as religiões e respeito muito cada um que segue o que deseja seguir. Mas eu gosto de estudar as religiões para passar pelo meu filtro, porque através delas eu acabo me conhecendo mais um pouco também e os processos da vida. Só que tem várias coisas, como essa própria concepção, eu acho que da inteligência criadora do grande mistério, eu acho que passam por uma certa imaturidade das pessoas que ficam desejando um pai em algum lugar. E aí eu acho que criaram essa imagem assim, né? Mas então, eu acho que esse grande mistério é uma força dominante e é em função desse grande mistério que eu acho que os nossos conhecimentos existem. E eu já vou falar disso, inclusive, a astrologia. Bom, eu acredito também em vidas passadas. Eu tenho uma certa convicção de que a gente tem várias encarnações, inclusive em outras dimensões e outros planetas, né? E muitas aqui no planetinha azul também. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu acho que é a seguinte, gente. Eu acho que a gente viveu algumas coisas em outras vidas que foram muito, muito fáceis de serem vividas, foram muito fluidas. E ao serem fluidas, a gente viveu bem. Como eu acredito em vidas passadas, eu tenho certeza que cada um de nós tem dentro de si uma dimensão energética e material que eu chamo de alma. Essa nossa alma é aquilo que, na verdade, não morre. É aquilo que, quando a gente vê alguma pessoa morrer, a gente percebe que saiu alguma coisa daquele corpo físico, não é? Aquilo que animava aquele corpo físico. Né? E os gregos mesmo chamavam a alma de ânima, né? Ânima, ou psique, ou psique. Né? E a nossa alma, então, eu acho que é essa dimensão
E uma das funções dela mais importantes é ser um arquivo de memória, onde tem um registro, gente, na verdade, de tudo que existe no universo e nos universos. Mas, além disso, tem todo o registro de todo o nosso percurso encarnatório, desde não sei quantos milhares de anos atrás até agora. Tudo que a gente veio vivendo fica lá, gravadinho. Então, se numa vida passada eu vivi uma coisa que foi muito fluida, muito fácil, aquilo fica na memória da minha alma como uma coisa muito fácil. Quando agora, nessa vida aqui, eu vivo alguma coisa que toca naquela memória, a potência da essência do meu ser responde aquilo com muito vigor. A resposta sai muito potente. E, para uma resposta potente, o resultado é ótimo. Como essa coisa se repete, esse assunto acontece outras vezes na minha vida, eu olho para aquilo e falo, nossa, eu sei lidar com isso. Eu tenho certeza que eu sei lidar com isso. No entanto, a gente vive outras coisas que são, muitas vezes, difíceis, são sofridas. Se for um sofrimento pequeno, é claro que a gente vai conseguir lidar com aquilo e ir adiante. Às vezes, até sendo um sofrimento grande. Porque se a gente sofreu com uma situação, mas a gente teve instrumentos para não ficar parado no sofrimento, a gente vai aprender com aquilo e segue adiante. Mas se a gente fica parado no impedimento, no sofrimento, aquilo vai ficar na memória da nossa alma como uma ferida de alma. E aí, quando a gente está aqui, nessa encarnação, se acontece uma coisa externa que toca na memória dessa ferida, em vez da potência da nossa essência responder aquilo, quem responde é a ferida. E para uma ferida responder, influencia o nosso ego, digamos assim, na resposta. Então, ele manda uma resposta distorcida e o resultado é péssimo. O que acontece com a gente? Né? Se a gente vive de novo, a gente vive de novo, a gente chega à conclusão, sem pensar em nada disso que eu estou falando agora, nossa, eu não sei lidar com isso. Toda vez que isso acontece na minha vida é uma dor. E a nossa grande tendência é a gente tentar se proteger daquilo e não querer mais tocar naquilo. Bom, a gente sente que tem uma dificuldade muito grande. Se isso se repete muito na nossa vida, provavelmente vai chegar uma hora que muitas pessoas, não, nem todas, porque a grande maioria fica com muito medo da dor, e aí fica a vida toda, até morre, volta para outra encarnação se protegendo daquilo. Mas algumas pessoas, e cada vez está aumentando esse número, eu acho, né? Olha, de repente, fala assim, mas será que eu não posso aprender a lidar com essa situação de outra maneira? Porque toda vez que isso acontece na minha vida, eu sofro, é difícil para chuchu. Será que eu não consigo? E se a gente levar essa pergunta a sério e realmente buscar uma maneira da gente aprender a lidar com aquilo melhor, talvez a gente acabe descobrindo tudo isso que eu estou falando, não é? E ao descobrir isso tudo, a gente começa um processo de curar, às vezes, uma ferida que pode nos acompanhar há muitas encarnações atrás, como você acabou de comentar na tua introdução, de descobrir que coisas que você tinha dificuldade de lidar hoje, provavelmente vinham de muito atrás, até porque no teu mapa aquilo estava registrado. O mapa faz uma tradução da nossa alma porque ele traz uma síntese do registro de tudo que a gente viveu para trás. Por isso que ele traz a síntese, né, dos talentos, daquilo que a gente viveu bem, que foi fluido, e traz a síntese das dificuldades também. Para que a gente possa, de algum jeito, ter mais um caminho para a gente poder se dar conta. Bom, aí o que eu queria explicar é que a gênese, digamos assim, dos nossos talentos passa por aí. E a gênese das nossas dificuldades também passam por aí. Eu não falei uma coisa que eu acho que é importante. Tem coisas que a gente comete em outras vidas, como comete aqui nessa também, que eu vou chamar de desvios, de equívocos. E mesmo que a gente, às vezes, na hora que está praticando aquilo, como acontece geralmente, né? A gente não tenha consciência que aquilo é um desvio, que aquilo é um equívoco, a nossa alma sempre sabe. E a nossa alma fica ferida também quando a gente se desvia do nosso caminho. Então,
algumas dificuldades também são geradas por esses desvios que feriram a nossa alma para trás, sabe? Além das coisas sofridas que eu falei objetivamente, assim, que a gente não conseguiu sair do sofrimento, como eu disse antes. Então, isso é a gênese dos nossos talentos, como eu falei, das nossas dificuldades. Mas aí eu queria tocar numa coisa que você também falou antes de continuar falando da astrologia, que é o fato assim. Eu tenho certeza, gente, que nós temos um propósito de vida. Cada ser humano tem um dharma, que a gente pode chamar assim, como a Juliana se referiu antes. A gente não está aqui à toa. O propósito de vida de cada pessoa é a coisa mais importante que ela veio realizar. A cada encarnação é uma tentativa de realizar o propósito mais e mais e mais. E a gente não consegue, a gente volta para continuar essa tentativa. E eu sempre gosto de usar o mesmo exemplo, tendo em vista que eu tenho uma vida muito relacionada com a natureza, né? Eu sempre falo assim, gente, eu nunca vi uma montanha querendo se manifestar pé de alface. Eu nunca vi um pé de alface querendo se manifestar cachorro. Nem vejo meus cachorros querendo se manifestar minhoca, por exemplo. Mas nós, seres humanos, temos uma tendência gigante, enorme. A gente tem, por causa das dificuldades, daquelas feridas, a gente tem medos e inseguranças. Então, muitas vezes a gente sente coisas e a gente não diz o que está sentindo porque tem medo de gerar conflito. Outras vezes a gente tem certezas de que para se sentir realizada a gente deveria ir por um caminho. Mas dentro de nós, vozes falam muito vigorosamente que a gente não vai conseguir, que tem pessoas que fazem melhor, que provavelmente para a gente vai ser dificílimo, e que por que a gente não vai para um caminho que já é mais seguro por alguma razão, já é mais conhecido. Até as pessoas que nos amam muitas vezes, numa hora dessas, falam, vai para lá mesmo, que é mais seguro, todo mundo vai para lá, e a gente acaba indo por conta de medos e inseguranças, às vezes inconscientes, decorrentes daquelas feridas que eu estou falando. E isso tudo faz com que a gente tenha uma tendência a sermos o que a gente pode chamar de pessoas ou de seres divididos. Divididos porque a vida que a gente leva do lado de fora, as relações que a gente estabelece, o trabalho que se tem, a maneira da gente se comportar não corresponde àquilo que a gente verdadeiramente é. E tem uma outra coisa que o mapa astral fala, de uma maneira muito contundente, é que explicita que cada pessoa é uma pessoa, cada mapa é um mapa. Mesmo quando os gêmeos nascem, eles não nascem exatamente no mesmo momento. Às vezes são minutos de diferença, mas esses minutos já determinam graus diferentes no mapa. E esses graus diferentes são uma forma de explicitar, olha, você é diferente do outro. Provavelmente tem outras experiências e tudo mais. Então, a gente precisa demais se conhecer, né, para saber exatamente qual é o nosso caminho. Mas tudo isso é muito difícil, porque a gente não vive uma educação, nem escola, nem família, até hoje. Eu acho que agora a gente começa a melhorar um pouco isso. Tem um número maior, a gente estava falando de como que Blumenau mudou nos últimos anos, né? Eu tenho também uma certeza absoluta que todas essas dificuldades que a gente está vivendo desde 2020 de uma maneira tão intensa, registradas astrologicamente, a gente sabia que vinha um tempo muito difícil. Mas difícil que não é feito para só fazer a gente sofrer, ponto, mas é feito exatamente para provocar que o maior número de pessoas volte para dentro de si e consiga cada vez mais se tornar inteira, então, em vez de ser um ser dividido. Não é? Então, o propósito da nossa vida, da gente estar aqui, é cada ser humano conseguir se tornar um ser humano mais inteiro no sentido de construir sua vida externa correspondente ao que a pessoa é. Bom, eu acho que aquele grande mistério que eu falei antes, ou a fonte primordial, andou nos inspirando para que a gente desenvolvesse conhecimentos que nos ajudem nesse percurso de realizar esse propósito. Então, a gente, eu acho que descobriu as psicologias,
A gente descobriu a astrologia, as filosofias, as religiões, as artes, enfim, todos os conhecimentos que de alguma maneira nos ajudam para que a gente tenha uma percepção nossa e da vida melhor. Mas esse grande mistério ainda nos proporcionou uma coisa que eu acho que a gente quase nunca conversa nos lugares sociais que a gente frequenta, acho que realmente não se conversa, né? Que é uma função da nossa alma. Então, a nossa alma, além de ser aquele arquivo de memória gigantesco, que está tudo ali, ela tem uma capacidade magnífica, que quase a maior parte das pessoas nasce e morre sem pensar nessa capacidade, que é a capacidade de gerar energia. A alma de todos nós, de todos os seres humanos no mundo, funciona como se fosse uma usina que produz energia constantemente. Energia da alma, ou energia anímica, ou energia psíquica. Essa energia, ela parece com as outras. Ela é invisível, a gente não vê. Mas se a gente parar para pensar, eu digo sempre, a gente não vê energia elétrica, gente. Ela corre no fio, a gente não vê. Só que ensinaram para a gente que ela está lá, a gente nem vive sem ela mais, é uma loucura. Né? E a gente sabe que a lâmpada acendeu. Quando a gente pega dois ímãs, a gente sente a presença ou de repulsão ou de atração de dois ímãs, mas a gente não vê a energia, mas ela está ali. A nossa energia psíquica é emanada por cada um de nós o tempo inteirinho da nossa vida, de forma inconsciente, incontrolável. A gente não controla de dizer, não vou agora produzir mais. A gente produz o tempo inteirinho. Isso é uma arte do grande mistério, né? E essa energia, além disso, tem uma capacidade poderosésima, incrível, uma capacidade que eu vou chamar de eletromagnética. A gente atrai, cada um de nós, através da nossa energia psíquica, as pessoas para a nossa vida. E quanto mais significativas as relações com as pessoas, mais forte é esse efeito. Então, a gente atrai pessoas e situações o tempo todinho na nossa vida, que tem a função de revelar o que está faltando eu desenvolver ou perceber em mim a cada momento da minha vida, cada um da sua vida, para que a gente cumpra aquele propósito da gente se tornar inteiro. Então, as pessoas, sejam pessoas fazendo coisas deliciosas ou sejam coisas muito difíceis, no fundo são todos mensageiros da nossa alma. E aí, eu queria pedir para vocês, ou sugerir, uma coisa que é uma chavinha de ouro dentro desse território do autoconhecimento. É que cada um de vocês, e eu sei que alguns já fazem isso sempre, mas tenha o hábito de participar do que eu chamo do Clube dos Esquisitos, que são as pessoas que têm a mania estranha de se perguntar sempre, diante daquilo que acontece com elas, o que isso está provocando que eu perceba em mim, ou que eu desenvolva em mim a partir de agora, a partir desse momento, para que eu não caia mais das armadilhas que eu apronto para mim, ou que eu deixe de usar talentos e recursos que eu tenho, e que podem me fazer, então, cada vez mais inteiro, como eu gosto de chamar, cada vez mais mandálico, e por isso mesmo mais livre. E a gente pode ter certeza de uma coisa: quanto mais livre a gente ama, melhor. Bom, e aí eu só queria também falar uma coisa. Bom, se a nossa energia psíquica de alma atrai aquilo que de certa forma nos corresponde para mostrar o que a gente tem dentro, através dos outros e das situações, quanto mais divididos andarmos por aí, mais vamos atrair pessoas e situações divididas. E quanto mais inteiros a gente vai se formando, e o fato da gente fazer aquela pergunta, o que isso está provocando em mim, ajuda que a gente se torne mais inteiro, não é? A gente vai atraindo pessoas e situações inteiras. E uma coisa estranhíssima que há num primeiro olhar é que às vezes coisas muito difíceis da nossa vida, a partir do fato da gente se tornar mais inteiro, elas se solucionam. Seja porque a gente não está sendo mais afetado por aquilo,
seja porque a gente descobriu uma maneira de lidar com aquilo muito melhor, seja porque aquilo não precisa mais existir na nossa vida, porque só existia para a gente se dar conta de alguma coisa e desenvolver alguma coisa, e a gente se deu conta e desenvolveu. Então, o que eu queria dizer é que o propósito da vida humana é a gente ser inteiro, isso é manifestar completamente a essência do nosso ser. Não é a gente ser feliz, por incrível que pareça. No entanto, a felicidade, ela é uma consequência direta da nossa interesse. Pessoas que andam por aí pela metade têm momentos muito efêmeros de alegria, que daqui a pouco vão ser substituídos por alguma coisa que a alma da pessoa vai atrair para ela se dar conta que está faltando ela desenvolver partes dela e às vezes vai provocar isso de maneira difícil. No entanto, quanto mais inteira a gente se torna, a gente tem essa habilidade de lidar com as dificuldades e cada vez mais vai atraindo essas situações mais inteiras e vai ter até mais capacidade de pedir as ajudas certas se precisar de ajuda, porque os desafios acabam continuando sempre. Mas a gente vai se relacionando com a vida de um lugar de potência pessoal cada vez maior. Então, eu queria fazer essa enorme introdução gigante, para depois agora entrar falando um pouquinho diretamente da astrologia, mas falar que a astrologia, então, como revela, sabe, as nossas dificuldades e revela os nossos recursos, a nossa essência, na verdade, ela é um instrumento riquíssimo para que a gente realize o nosso propósito de vida. Fala, Ju. Eu adorei essa tua fala. Uma coisa me chamou atenção aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a diferença, né, substancial entre o propósito e essa potência de alma? Como que eu consigo, como que eles se entrelaçam ou se eles são paralelos? E como é que eu sei quando eu estou num e quando eu estou no outro? A potência é tudo que a gente pode, que a gente tem força para realizar. E nós temos a potência do universo dentro de nós. Todo aquele registro. Só que a gente não tem a nossa potência toda em manifestação. Uhum. Então, o propósito é a gente conseguir manifestar essa potência. Perfeito. Uhum. Então, a importância e aí a gente de eu... tornar mandálico. Então, a importância de eu conhecer... Desculpa. A importância de eu conhecer o meu propósito é porque enquanto eu não estiver vivendo o meu propósito, eu não estou vivendo a potência fluida da minha alma. Então, a minha alma chora, digamos assim. A minha alma chora digamos assim, uma economia energética que eu tenho. Ou seja, eu estou economizando, não estou dando toda a energia que eu tenho, porque eu não estou vivendo o propósito. É um processo contínuo. Quanto mais eu realizo o meu propósito, mais eu me fortaleço e mais eu consigo realizar e a minha potência se extroverte. Quanto mais distante eu estou do meu propósito, mais a minha alma é traída. E mais ela atrai situações para me mostrar que eu a estou traindo. E Lígia, como é que eu sinto, né? Como é que eu posso sentir, assim, digamos, didaticamente, que eu perceba que eu não estou no meu propósito? Não é tão difícil. É só a gente olhar para os resultados concretos da nossa vida. Porque quando eu falei de ser inteiro, que dentro e fora se corresponde, se eu estou realizando o meu propósito, se eu estou manifestando a potência do meu ser, as situações que me cercam, as pessoas que me cercam, o amor que eu vivo, os resultados que eu o trabalho que eu faço, tudo isso, né, tem uma fluidez e tem uma realização. Quando as coisas do lado de fora estão caminhando de uma forma, sabe, insatisfatória, isso é um sinal, né, que a alma está dando naquele mecanismo de atrair coisas para minimamente a gente parar e dizer assim, peraí, o que eu preciso me dar conta que eu devo estar me desviando de mim? Que é o clube dos esquisitos.
Isso. E aí, ir atrás disso, sozinho, ou pedir alguma ajuda, né? Como eu falo sempre, numa brincadeira muito séria, pedir uma ajuda sábia, porque se a gente pede ajuda para a pessoa errada, atrapalha mais ainda, É verdade. né? Às vezes é um processo terapêutico que a gente precisa fazer um tempo, às vezes faz um workshop, lê livros, faz palestras, assiste pessoas falando, se observa muito, medita, enfim, arruma um instrumento que seja apropriado para você, mas vai atrás de você se a tua vida não está boa, porque se não está boa agora, amanhã, depois, ela pode ficar cada vez mais realizada, que é você vai ir se trabalhando e conseguir realizar a potência do teu ser e ter esse senso de felicidade, então, aí se manifestando no teu cotidiano, no teu dia a dia, da forma mais simples, né? E eu acho que pessoas mais inteiras também até precisam de menos coisas, porque, né? Quanto mais uma pessoa não consegue manifestar o ser dela, a alma dela fica frustrada, gera um mal-estar para ela, sem que ela esteja com consciência que isso está acontecendo, ela vai procurar prazeres efêmeros para se aliviar desse mal-estar. E daí que muita gente acaba precisando de muito mais dinheiro, gastar um monte de coisa. E como eu sempre digo, o mercado financeiro, o olhar de mercado do mundo, se alimenta muito da infelicidade das pessoas. E a gente Desses precisa desvios, né? estar consciente disso, né? Mas, amada, eu vou ter que correr aqui porque eu queria falar uma coisa a respeito da astrologia que você me pediu e aí o tempo está correndo. Tá. Deixa eu falar para as pessoas que a primeira etapa da nossa live tinha esse propósito, né? A gente realmente trazer essa abrangência, né, da astrologia diante de tantos outros saberes, e você tem a maestria, né, de fazer isso com tanta didática e clareza. Mas nós queríamos dar algo às pessoas que estão nos assistindo, né, Lígia? E Uhum. aí a Lígia preparou algo para vocês levarem, né, como uma entrega. Então, fiquem na live e façam perguntas a partir de agora, porque a Lígia vai, né, dar um passeio aí entre os signos, de maneira que todos nós possamos nos identificar um pouco, aprender um pouco sobre nós e também interagir um pouco mais com a live. Então, a partir de agora, Lígia vai trazer essa entrega aí e espero que vocês gostem Então, também, né? Porque então, até primeiro, agora foi uma aula maravilhosa. querida. Não, então, o que eu vou trazer de astrologia aqui mais diretamente é o fato de que, além da astrologia poder nos revelar, como, né, traduzir a nossa alma, como eu falei, ela, nossa, ela tem várias outras funções que, em outra ocasião, a gente pode falar, orientadoras da vida. E uma delas é mostrar para a gente que tudo que nos acontece, desde a nossa vida aos acontecimentos, para ser inteiro, na verdade, precisa obedecer a um roteiro e a astrologia consegue explicitar esse roteiro. Amo. E isso é uma maravilha, porque eu acho que isso nos mostra por detrás essa inteligência, sabe, criativa, criadora, que eu acho que gerou isso tudo, né? E mais, que a gente não está perdido, que existem bússolas que a gente pode se orientar. Então, eu vou falar aqui sobre esse roteiro através dos signos, que na verdade está presente em tudo o que existe, para que isso que existe possa se tornar mais inteiro. Então, é um roteiro de inteireza, digamos assim. Eu vou dar um Lígia, exemplo a partir. eu Oi. vou, eu vou anotando as perguntas das pessoas, né? E daí no final a Tá, gente, se não foi respondida com a tua explanação, daí a gente entra com as perguntas, tá? Então quem está fazendo perguntas, não se preocupe que eu estou anotando todos aqui. tá bom. Então, o que que eu vou estar trazendo aqui? Eu vou falar o percurso desde o nascimento de uma ideia a tudo o que acontece com ela, e eu vou me colocar aqui como exemplo, tá? Tá. Na medida que eu for falando dos signos,
eu vou falar algumas palavras que falam de qualidades luminosas desses signos. Eu não vou estar falando das qualidades sombrias, e é preciso que a gente perceba que cada signo tem qualidades luminosas e sombrias. E eu também vou estar falando essas palavras que são sínteses, muito sintéticas. Tem aí uma explanação muito maior para fazer. Mas isso eu acho que dá uma ideia para cada um de nós dessa organização que existe na vida, e isso é muito acolhedor e muito fortalecedor de segurança, eu acho, né? Quando a gente sabe assim. E às vezes pode ajudar a gente a se localizar. Então, o que eu quero trazer para vocês de uma forma sintética? Uma ideia nasce em mim em Áries. Áries é a força do nascer, do dar início, da vitalidade, do lutar para uma coisa acontecer, de fazer acontecer. Mas essa ideia que nasceu em mim, em Áries, ela ganha cor. Eu faço com que ela se torne tangível em Touro. Ela ganha uma objetividade em Touro. Depois da minha ideia ter um aspecto mais palpável, tangível de Touro, em Gêmeos, eu vou expressar essa ideia, comunicar essa ideia. E quando eu faço isso, eu acabo eu mesmo conhecendo melhor essa ideia. A energia de Gêmeos fala de comunicação, de movimento e de se conhecer. A de Touro fala de dar corpo para as coisas, de objetividade, de chão, de senso de segurança. Mas depois, então, de eu ter expressado, comunicado, escrito sobre a minha ideia em Gêmeos, não é? Que é essa força da expressão e da comunicação, em Câncer, eu me torno íntimo dessa minha ideia. Eu estabeleço um laço afetivo com a minha ideia. A minha ideia me faz sentir coisas. E Câncer é a energia do sentir. Fala do nosso corpo emocional. Câncer é uma energia ligada à experiência da casa, da família e da intimidade. Depois de Câncer, a minha ideia, quando chega em Leão, vai ser enfeitada por mim, adornada, para ficar linda e se mostrar para os outros muito mais luminosa e bonita, e assim conquistar, né, as pessoas. E em Leão, eu me sinto autor mesmo, ou autora da minha ideia. E a força de Leão é a força da criatividade, do coração, do amor e da própria autoria. Aí, depois dessa expansão leonina toda, em Virgem, que é um signo de terra, eu aperfeiçoo a minha ideia. Eu cuido das minúcias dela, dos detalhes, para que ela fique o mais aperfeiçoada possível. Então, gente, Virgem é a força do cuidado, do aperfeiçoamento, da elaboração e do aprimoramento. Saindo de Virgem, minha ideia vai passar por Libra, que é quando ela está prontinha para eu poder compartilhar a minha ideia com os meus pares. Libra é a força da relação com o outro, da relação íntima. É a força do casamento, da valorização do outro, da parceria, da sociedade com alguém. Em que a vida, né, é importante porque a gente se relaciona com o outro. Mas depois dessa relação, a minha ideia vai chegar em Escorpião, onde eu vou mergulhar lá no fundo dessa ideia para fazer com que ela viva um processo de transformação, onde tudo o que não é a essência dela seja transformado, seja mudado, para que ela possa se manifestar na força da sua essência mais pura. E a força de Escorpião é a força da transformação, é a força da cura, é a força das grandes mudanças, é a força do morrer e do renascer. E depois da minha ideia, então, né, morrer e renascer, vai ser em Sagitário, com a sua força fogosa, né, que eu vou encontrar novos significados e significados mais amplos, sentidos mais amplos para a minha ideia, e ela vai se transformar em conhecimento.
Sagitário é a expressão do sentido, do significado, do conhecimento, da busca da verdade, das coisas mais justas. Tem uma relação muito forte com a espiritualidade, porque é a espiritualidade que dá um sentido mais amplo, eu acredito, para a nossa existência e para tudo que existe. Mas depois de Sagitário, vai ser em Capricórnio, gente, que a minha ideia vai poder ser amadurecida e estruturada para que ela possa ser oferecida para o mundo, para as pessoas, ser colocada no mundo como uma coisa consistente e duradoura. Capricórnio tem uma relação com o tempo. Capricórnio é a energia do amadurecimento, da responsabilidade, da estrutura e da realização maior. E saindo de Capricórnio, minha ideia vai passar por Aquário, onde em Aquário eu vou ter a ousadia de recriar a minha ideia, para que ela possa se renovar e ela possa ir muito além daquele conteúdo inicial. E assim ela vai ficar a serviço de uma coisa muito mais ampla, transcendente, para ser compartilhada com um número muito maior de seres. E Aquário tem a ver com a transcendência, com ir além, com a liberdade criativa, com a ousadia, com os questionamentos que levam para o novo. E por fim, depois desse percurso, minha ideia e eu vamos chegar em Peixe. Em Peixe, minha ideia não é mais minha. Ela pertence ao todo. E eu vou silenciar, para que no silêncio eu elabore todo esse processo que eu vivi junto com a minha ideia e possa me preparar silenciosamente para a próxima jornada, que com certeza vai chegar loguinho. E aí eu me preparo, porque daqui a pouco tudo vai começar de novo. Novamente em Áries, quando surgir outra ideia, ou outra situação, ou algo que eu possa construir para minha realização. Nossa, Então, isso é poético, é musical, tem melodia, que coisa mais linda, Lígia. Eu já tinha ouvido você falar nos áudios, né? Lá no Tornar-se Presente, que a gente vai falar já já, mas te ouvir aqui foi uma canção. E Lígia, como que uma pessoa de qualquer signo, né? Por exemplo, eu sou taurina, mas aqui tem geminianos, leoninos, né? Piscianos e tal, né? Que colocaram arianos. Como é que uma pessoa de qualquer signo pode aproveitar a passagem de todos esses signos, né? A passagem por todos esses signos, ou no ano, ou numa ideia, ou na vida. Como fazer essa relação, essa correlação? então, deixa eu te falar. Todos nós, né, temos todos os signos dentro de nós. Na verdade, se a gente quiser falar, vamos ser inteiros, significa que cada um de nós vai precisar viver de alguma forma todas essas forças dentro de si equilibradas. A gente tem que fazer uma mandala, Bom, então, e botar na parede, não é isso? Sim, bota uma mandala muito com toda bom. essa É sua um rito fala. muito maravilhoso, sabe? Pegar a sua mandala astrológica, colorir. Eu nem falo para pendurar na parede, porque eu acho que Foi, né? a mandala astrológica é como se fosse um retrato energético, simbólico da nossa alma. Então, Sim. botar na parede, às vezes, fica uma exposição. Mas, sabe, colorir, fazer essa mandala, mesmo que a gente não entenda os símbolos, é um processo energético muito forte, sabe? Mas o que eu gostaria de falar, de chamar a atenção, é uma coisa. A gente nunca deve falar de uma pessoa a partir do signo dela ou de algum aspecto astrológico dela só. Porque quando a gente vai falar de uma pessoa, a gente tem que falar do mapa dela todo. Ele que vai dar na sua também interesa vamos dizer assim, as informações sobre aquela pessoa. Então, a gente não pode reduzir as pessoas. E isso é mais um olhar de que a gente tem dentro de nós todas essas forças atuando o tempo todo. E não só dentro de nós, em todas as coisas que existem, pelo menos nesse sistema solar, né? Nessa nossa dimensão. Então, o que eu acho que eu queria dizer é que sim, a astrologia pode ajudar a gente a ser feliz.
como é, na verdade, o motivo do nosso encontro. Mas não aquela felicidade plim-plim de dizer, ó, faz isso que vai dar tudo certo, ou então aquilo lá é terrível, é horroroso, não vai dar, né? Mas vai ajudar a gente se conhecendo muito, se trabalhando muito, ter aquela experiência de realização de propósito, de inteireza, né? E aquele senso de felicidade conquistado. Mas eu acho que tem um monte de pergunta aí também. Então, e tem perguntas e tem recadinhos lindos para ti também. Ah, é? É, a Gabriela falou que foi fundamental para ela se aprofundar no autoconhecimento. Você é uma amada, um tesouro. A Samara falou que está esperando um curso de astrologia, teu e do Sérgio. Eu também, hein? Vamos acompanhá-la no Tornar-se Presente. A Bruna está dizendo que a noite já valeu muito a pena. Lígia, uma viagem emocionante, né? Dessas ideias. Eu tô lendo porque quando a gente está falando numa live, a gente não consegue acompanhar as mensagens. E aí é muito bom a gente É. participar, né? Dessa energia que as Nossa. pessoas estão passando, né? Ela viaja através dos signos em forma de mandala, né? Beijos aos sagitarianos de Blumenau. Acho que a Cida é daqui. Sim. Astrologia fundamental. Vamos lá, acho que eu pulei aqui. Tem uma pergunta aqui que eu anotei. Duas pessoas fizeram uma pergunta muito próximas. A Bruna perguntou se. A Bruna e uma outra pessoa perguntaram se o propósito ele é o mesmo a cada existência. Ele se repete a cada existência ou ele pode mudar? Olha, no meu entendimento, o A gente propósito é o nem mesmo encontrou o em cada. propósito nessa vida ainda, já estamos querendo saber se em outras vidas a gente vai ter ou teve o mesmo propósito, né? Tu vê que não é fácil. Então, o que que eu acho? Eu acho que, em linhas gerais, o propósito é sempre o mesmo, no sentido de que o propósito sempre é da gente, cada um se tornar mais inteiro, para isso, mais consciente de si, e isso faz a gente desenvolver uma conexão com tudo e com todos, e a gente se lembrar que a gente, na verdade, pertence a uma coisa cósmica muito maior, até chegar ao que eu vou dizer amor universal, e um dia a gente se diluir, como se a gente pegasse esse percurso que eu fiz, a gente saísse de Áries e chegasse em Peixes, como o significado de uma grande diluição nossa, sabe, nesse todo cósmico, né? Numa entrega ao sagrado completa, sabe? Então, nesse sentido, o propósito é sempre a gente se tornar mais inteiro em todas as encarnações. Só que a cada encarnação a gente vai estar tendo que trabalhar determinados assuntos que estão pendentes ainda, os que ficaram pendentes. Então, eu venho nessa encarnação, o mapa ajuda a gente a ver todas as dificuldades que aparecem no mapa são, com certeza, os assuntos que cada um de nós veio trabalhar e tem capacidade de trabalhar nesta encarnação. Eu falo sempre que o grande mistério ele não é sádico. A gente nasce aqui para desenvolver uma coisa que a gente não tem a capacidade. Só que às vezes a gente não consegue. Por quê? A gente não faz contato com a nossa subjetividade, a gente não usa os instrumentos existentes, como a astrologia e todos os outros. A gente não faz contato com o que a gente sente. A gente ainda está nesse processo, a grande parte do mundo, que está aumentando, como a gente já falou. Então, tem coisas que a gente fica de repetência, como é que chama? Recuperação. E é o que a gente vai levar para a próxima vida, essas coisas para continuar desenvolvendo. Mas se eu integro tudo aqui, eu com certeza, quando eu voltar, eu tenho outras coisas ainda para desenvolver. Então, de maneira geral, o propósito é se tornar inteiro, se repete. Os temas a cada encarnação é que vão mudando. Porque em cada encarnação também eu posso desenvolver algumas coisas, mas posso até desenvolver outras dificuldades, né? Se eu não me torno muito consciente de mim. Além das que eu já trouxe. Né? Vou acumulando. Uma coisa muito importante, eu acho que eu posso dizer assim, é que às vezes a gente fala assim, eu sou assim porque na minha família, minha mãe, meu pai, não sei o que lá, né? Eles são a razão de eu ter essas dificuldades. Só, gente, que quando a gente pega o mapa de uma criancinha que nasceu agora, que não teve convivência nenhuma com a família dela, se ela trouxe esse assunto porque ela não integrou
coisas de relações familiares para trás. A gente é capaz de ver no mapa daquele bebezinho a tendência que ele trouxe para essa pessoa sentir e vivenciar aquela família complicada e difícil para ela. Não como castigo, mas como processo dela se dar conta de alguma coisa. Só para dar um exemplo assim. Ai, um pai que abandona, que some, ou que desaparece, ou até um pai falecido, pode estar trazendo, ser a representação que aquela pessoa veio, se vamos dizer que se for uma mulher, veio desenvolver o masculino dela, a força dela, com tranquilidade, com potência, se colocar na vida, se colocar no mundo independente emocionalmente. Por exemplo, dei um exemplo. Tem zilhões deles, entende? Então, o mapa é capaz de nos orientar muito nesse sentido. Quando a gente faz uma análise do propósito da vida de uma pessoa através da astrologia, a gente vai ver qual é o propósito e o que ela precisa integrar nela, curar nela para realizar aquele propósito. Porque aquelas feridas é que não deixam ela realizar. E é isso que ajuda muito. Ajuda a pessoa a sair com um roteiro também para ela de percurso. Que aí ela vai poder buscar as ajudas apropriadas, né? E seguir em frente, né, Ju? Né? Então, Sim. fala. Então, né, eu sou suspeita a falar porque realmente, assim, tudo que tu tá falando, eu vivencio isso sendo, né, tua cliente e fazendo as minhas revoluções todos os anos, né? Então, como é que a gente pode falar para as pessoas aqui, né, que ainda não fizeram o seu mapa ou que já fizeram, né, mas que podem aproveitar esse olhar mais profundo, né, do autoconhecimento, né, entre esses aspectos de se reconhecer nas circunstâncias e nos sentimentos que vivem, como também descobrir o seu propósito e viver o seu Dharma, né? E qual é a diferença entre a gente faz um mapa, né? E depois como é que a gente continua vendo isso, né? Eu sei que são através das revoluções, mas eu queria que você conseguisse botar um pouquinho para as pessoas, né? Como é que é um trabalho com o mapa, né? Como é que é um trabalho? Como é que Então, são etapas do trabalho através do mapa? sim. Na verdade, a astrologia ela proporciona uma série de percepções, né? Então, existem vários trabalhos que podem ser feitos. Tem o mapa, tem o mapa astral, o mapa dármico. Às vezes a gente pode se debruçar em vidas passadas mais detalhadamente. Às vezes a gente pode pegar um assunto da vida da pessoa. Minhas relações afetivas são sempre uma confusão. E se debruçar naquele assunto para ver como é que aquilo pode ser encaminhado, curado, transformado. Mas a gente ainda pode fazer várias outras coisas. Você estava falando dos trânsitos. Né? A gente, além a pessoa fez um mapa, que fala da sua estrutura, então. Mas eu quero perceber as tendências por um período, que geralmente a gente faz por um ano. Então, que se chamam trânsitos, que às vezes se associa com uma coisa chamada revolução solar também, que é uma técnica que a gente faz no aniversário da pessoa. Os trânsitos e a revolução vão dar informações de tendências do ano daquela pessoa, objetivas até. É um ano muito bom para você estudar, para você viajar, para, de repente, ter uma tendência aqui de mudança de casa. Só que quando a gente tem um olhar mais profundo para ler a astrologia, a gente consegue ver que tudo está interconectado. Então, sabe, tem uma tendência aqui para viagem, para fora, uma viagem grande, mas então esse é um ano para trabalhar uma amplitude do teu olhar sobre você mesmo e sobre a vida. As viagens são situações que fazem isso, mas o principal é a viagem para dentro. Tem uma tendência aqui a ser um ano difícil, muito desafiador. Mas o que isso vai estar... qual é vamos dizer assim, o objetivo desses desafios? Muitas vezes é a pessoa encarar os seus medos para curá-los, não para aumentar. Então, se ela já sabe disso, quando acontecem coisas naquele período do lado de fora, ela já sabe, isso aqui é para eu enfrentar, para que eu vença as inseguranças que eu trago, e isso me permita avançar na minha realização. Então,
a gente vai lidar com aquilo que é difícil, mas de um outro jeito, já até com uma potência que a consciência dá do para que aquilo está te acontecendo, né? E não ficando no lugar da vítima. Então, esse é um caminho também. Na astrologia, a gente pode muito fazer uma investigação que chamam vocacional, não gosto de chamar assim, mas assim, é uma das formas mais potentes da gente ver o caminho profissional da pessoa ligado ao Dharma dela. Porque o trabalho não deveria ser uma coisa para a gente ganhar dinheiro, pagar conta. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, mas precisaria, muito além de ganhar dinheiro, ser um meio da gente se realizar a nossa inteireza. E o mapa pode ajudar a pessoa a encontrar isso, e não só a fazer um trabalho de astrologia com essa função, que também ajude quais são as etapas que eu tenho que fazer para chegar aí. Porque, às vezes, né, a pessoa já tem um caminho trilhado e ela vai ter que fazer mudanças. E aí a gente chama de plano B, uma consulta de plano B, que a astrologia pode trazer também. Muito legal. Eu tenho vivido, né, isso na prática, não só com o meu mapa, né, que eu venho assim aprofundando bastante, né, nas revoluções, enfim, mas através dos meus clientes também, né? Você é a minha é a astróloga que eu indico bastante, né? E eventualmente as pessoas estão vivendo conflitos profissionais, ou elas estão vivendo conflitos no amor, ou elas estão vivendo conflitos em relação a saber de onde vem, né, tamanha dor ou tamanho sentimento, né? Ou até mesmo entender se estão no caminho certo ou não. Eu mesmo fiz um dos mapas que eu fiz, que foi com o Sérgio, né? Foi especificamente sobre o amor. Eu falei, Sérgio, eu quero que você olhe ali no meu mapa, né? Como é que está? Eu quero saber se eu vou encontrar um amor na minha vida. Eu acabei de me separar. Eu quero saber se eu vou seguir sozinha agora ou eu vou encontrar alguém, né? Então foi um mapa muito esclarecedor, né? Aquele, né? Quando eu fiz um mapa contigo, que foi aquele mapa mais geral, assim, né? Como você pôde traduzir, né, os aspectos que eu teria como desafio na saúde, que logo eu tive, né? Desafios de 2 anos, né? De estar em profundo autoconhecimento, que foi logo após a minha separação, que realmente foram 2 anos onde eu fiquei muito imersa em mim. Então, como realmente, né, me ajuda, me direciona, me acalma. É como se fosse uma bússola onde eu fico segura por saber, mas eu fico livre, né, para movimentar isso. Isso que eu queria também que tu pudesse expor um pouquinho. Por exemplo, vou fazer uma pergunta que ela é meia chavão, mas só para você poder trazer para nós. Qual é a diferença, por exemplo, de um mapa que tem um direcionamento, um roteiro e o destino? Então, eu acho que eu tenho que repetir aquela frase do Jung e depois complementar, né? O mapa vai falar, então, dessa, sabe, qual é a minha estrutura, quais são, o que é aquilo que é a minha real identidade, e eu tomar consciência das dificuldades que eu trago para manifestar essa identidade real. Porque as feridas que a gente falou, que geram as dificuldades, elas não são a nossa essência. Eu sempre falo isso porque a gente tem mania de achar que é a minha Nasceu para dificuldade, sofrer. minha. A gente fala assim para se entender. As dificuldades foram coisas agregadas através de experiências que foram, de alguma forma, difíceis e a gente não conseguiu sair delas. Mas elas não são a nossa constituição real, né? E o mapa vai trazer essa clareza, assim, eu acho que de uma forma muito grande. E aí, a gente que vai construir esse nosso caminho e os nossos acontecimentos, a gente vai gerar essa energia que vai atrair. Então, não tem um destino fechado. Porque se a gente não fizer isso agora, a gente vai ter oportunidade de outra encarnação. Há quantas encarnações eu venho e você? A gente não sabe, né? O Jung falava assim uma coisa que é muito maravilhosa,
que é bem conhecida. Quanto menos eu me conheço, mais eu acredito em destino. Perfeito. Porque se eu não me conheço, eu vou acreditar que está destinado que a minha vida seja assim, que aconteceu aquilo porque foi o meu destino. Agora, se eu me conheço, eu vejo que eu mudo esse destino. Eu mudo até o passado, porque eu mudo a relação que eu tive com aquele passado quando eu compreendo que ele fazia parte daquelas coisas provocadoras de eu desenvolver alguma coisa em mim. Então, em vez de ficar na dor do passado, eu fico linkada e ligada ao significado daquela pergunta. Para que isso me aconteceu? Isso, a gente pode fazer essa pergunta para coisas que a gente viveu lá atrás. E talvez a gente se dê conta. Me aconteceu para eu desenvolver isso e isso que na época eu não consegui, mas agora eu posso. E a gente muda aquele passado a partir daí, né? Então, eu acho que o destino é isso mesmo que o Jung falou. Eu só acredito que a gente tenha um destino, esse irrevogável, que é o da gente se tornar inteiro. Porque se a gente não conseguir nessa encarnação, a gente vai voltar, a gente vai vir. Isso eu acho que isso é Eu determinado. acho que isso, a alma tem uma sinetinha, né? Ela não desiste de tocar para a gente não esquecer, né, dessa importância. E acho que isso. Eu acho que é como se fosse uma lei universal, sabe? De que a gente vai ter que manifestar essa inteireza, vai ter que aprender a fazer isso, sabe? De certa forma, nós somos as células do corpo do grande mistério ou da fonte primordial. E todas essas células precisam se manifestar, funcionar direitinho, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso, tem que se desenvolver, sabe? Mas você ia me falar alguma coisa que eu Não, só me veio aqui a palavra autorresponsabilidade, né? Porque o destino é como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade, nem com relação ao que já aconteceu nas nossas vidas, né? E nem em relação à mudança, né? Então, enquanto que o autoconhecimento, ele convida muito a gente a assumir as rédeas da vida, a assumir a autorresponsabilidade, né? Então, acho que faz muito mais sentido, né? Diante desse caminho. Eu acho, pois é, eu acho assim que é igual aquela coisa de a gente atribuir para os planetas a responsabilidade da nossa vida. E que quando a gente então se conhece, que o mapa é uma das maneiras muito potentes, a responsabilidade passa a ser minha. Eu que sou autora da minha vida. E na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, porque essas dificuldades que a gente traz, às vezes associam a palavra responsabilidade como uma coisa ruim. Quando, na verdade, quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, a gente fica muito mais livre, muito mais liberto. Porque a gente não precisa ser mais submisso às dificuldades que a gente trouxe, nem às dificuldades do mundo, né? Eu vejo que tudo vai depender de como a gente vai lidar com. A verdade é essa, né? Como a gente vai lidar com. A gente vê isso até na prática da vida, né? Eu acho que todo esse período tão difícil da pandemia, que é difícil mesmo, mas para algumas pessoas foi uma coisa terrível. Claro, eu não estou falando das mortes, que aí eu acho que tem um outro componente que a gente tem que respeitar e ser muito cuidadoso. Mas, assim, as limitações foi uma coisa desesperada, né? E para outras pessoas não, aproveitaram, de certa forma, esse período até para estudar, até para desenvolver alguma coisa, conseguiram equacionar. Apesar de ser difícil também, conseguiram estabelecer ganhos. Então, tudo depende de como é que a gente lida. E aí a gente é livre quando a gente se declara autor do nosso caminho. Livre para escolher o que eu vou fazer comigo. Acho que é isso. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal, Lígia. Oi? Eu queria te fazer uma pergunta pessoal agora. Faz. Eu queria te perguntar assim, como você, né, que já viveu 68 anos, né? Você falou? Então você viveu aí umas 3 gerações, né? Como que você se sente diante desse momento da humanidade, né? Que, como você mesmo disse, parece que está num despertar
maior de consciência? Como que tu vê isso e como tu se sente pessoalmente vivendo essa experiência? Eu tenho dois sentimentos simultâneos. Um não anula o outro, sabe? Um, eu tenho uma certeza absoluta que todo esse processo que a gente está vivendo, que, vamos dizer assim, ficou deflagrado pela pandemia, mas eu acho que dá tempo de eu falar isso, né? Eu e Sérgio, inclusive, já fizemos muitos trabalhos a respeito desse período que a gente está vivendo, né? Astrologicamente, no início de 2020, apareceu claramente, a gente teve um sinal astrológico absurdo de que a gente ia passar esse tempo difícil e que esse tempo seria um tempo exatamente difícil por nos empurrar a confrontar coisas que a maior parte da humanidade se recusou, né, nesse longo período de existência da humanidade, a lidar com, novamente. E, e a gente sabia que vinha uma coisa muito séria, provocadora, no nível planetário. Só que a gente não pensou que era pandemia, a gente pensou que era uma guerra mesmo. Que se viria a Terceira Guerra Mundial, a gente pensou que teriam alterações climáticas muito grandes, a gente pensou que teriam epidemias fortíssimas em todos os lugares. Aí surgiu a pandemia, e o que eu entendo, a pandemia é um catalisador de um processo que tem como, na verdade, propósito maior o desenvolvimento realmente mais amplo da consciência humana. Na verdade, a gente estava péssimo antes. Ao mesmo tempo, a gente teve no final do ano passado uma conjunção que fez aquele estrelão lindo no céu de Júpiter com Saturno em Aquário, que foi um certo anúncio lá em dezembro, dizendo assim, olha, as coisas vão continuar difíceis, porque a gente está vendo, inclusive, que continuam difíceis, né? Mas é como se ali aparecesse o início de uma mudança, porque essa conjunção de Júpiter e Saturno vinha há 200 anos em signos de terra, sendo que nos últimos 20 anos em Capricórnio ela vinha acontecendo. Estando em signo de terra, haveria uma grande possibilidade da gente, nesses últimos 200 anos, ter estabelecido uma relação com a natureza, por exemplo, maravilhosa, porque terra é isso. Um feminino maravilhoso. Mas a gente fez um pouquinho disso, pelo que devia ter feito, fez muito mais o contrário. Então, saímos, e o que dominou? Um materialismo, um enorme materialismo, uma visão materialista da vida, que foi o que dominou nesse período todo. Bom, com a conjunção Júpiter-Saturno, que sai de terra e que entra em ar por mais de 200 anos, que vai ficar em Aquário nos próximos 20 anos, é como se isso em dezembro dissesse assim, olha, vocês estão entrando nessa fase aquariana daqui para frente para desenvolver Aquário cada vez mais. Não que a gente tem que desenvolver uma consciência que seria a consciência transcendente, de ir além. Então, eu tenho dentro de mim uma certeza que é isso que vai acontecer. Mas também tenho certeza que o caminho é longo ainda das dificuldades. E que a gente precisa sustentar isso com consciência e não desistir jamais. Porque nós somos os semeadores desse futuro. Não, nem importa se é para a gente, mas é essa a missão, faz parte do propósito dessa geração planetária toda, no maior número de pessoas possível. Então, isso eu tenho certeza. Então, eu tenho uma esperança trabalhosa, digamos assim, ou uma certeza trabalhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita tristeza da gente, de alguma forma... Bom, eu sou uma pisciana, né? Então, eu choro muito, eu me comovo, e quando eu vejo as coisas tão sofridas, eu me entristeço. Então, eu tenho momentos de muita tristeza, muitas mesmo, assim, de, ai, rapaz, por que a gente, né, a gente não conseguiu fazer diferente antes para não ter que viver dessa forma agora? Bem uma pergunta de pisciano, né? Lícia. Mas a gente não conseguiu, isso eu tenho a certeza. Né? Mas eu não perco a minha capacidade, sabe? Eu me comovo. Então, eu vivo, né, desde o ano passado, essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Nossa, ainda bem que tu conhece bastante o teu universo, né? Até falando sobre você ser pisciana, teve um comentário de uma pisciana, né, dizendo sobre essa sensibilidade, sobre essas emoções e tal, que ela gostaria de ser mais racional do que alguém ali em cima fez esse comentário, né? Talvez agora ela possa compreender melhor o propósito dos piscianos no mundo. Alguém tem que sentir, né, com essa profundidade, né, para poder ter a empatia necessária em relação a tudo que está acontecendo, né, Lígia? Nossa, Lígia, queria É, ficar contigo aqui mais umas 3 horas, mais ou menos, né? minha Flor, eu tô meio surpresa, porque a gente está indo. Eu sempre soube que live era 1 hora e a gente está indo em frente, estão deixando a gente Então, conversar. às vezes o Instagram é bem maldoso, ele cai com 1 hora, já que aconteceu isso comigo. Mas a maioria das vezes a gente vai até 1 hora e meia e tá ali, nós estamos a 4 minutinhos de 1 hora e meia, né? Ah, Para a gente encerrar. Então, acho que a gente pode ir dando essa introdução. Eu quero que tu fale um pouquinho do tornar-se presente. Gente, o tornar-se presente, eu vou gravar essa live agora. Vai ficar no meu feed. Eu vou botar todos os contatos da Lígia lá, telefone, e-mail e o número do Tornar-se Presente para vocês entrarem. O Tornar-se Presente é um grupo de Whats fantástico. Eu tenho uma experiência com ele de 3 anos de participação. Foi a minha, digamos, companhia durante todo o Covid, onde eu encontrava refúgio, gente para conversar, pessoas que estavam sentindo as mesmas coisas que eu, e continua, né, nessa pegada, mas muito, muito, muito conteúdo valioso. Disso tudo que a Lígia está falando aqui, é ela em dose dupla, gente. É ela e o Sérgio, né, que é um maravilhoso também e que traz aí podcasts, lives, né, áudios para a gente realmente se deliciar. Então, vocês podem, né, todo mundo pode fazer parte do grupo do Whats, ele é aberto, democrático, soberano, né? Tá tudo é possível lá. E eu queria incentivar muito as pessoas que estão assistindo aqui a procurarem esse autoconhecimento do mapa astral. E se possível, né, com esse olhar da Lígia de Sérgio, que a minha, assim, foi de uma profundidade. E também, né, prestigiando aí todos os astrólogos que estão a nosso serviço, para que a gente possa crescer mais e mais e compreender essa nossa existência desse jeito amplo, né? Desse jeito aberto e grandioso que é como a gente vive, né? Então, vou botar todas as informações lá para vocês, mas tu quer falar um pouquinho do trabalho? querida, eu acho que você já falou, né, de uma maneira tão linda, né, você dando o teu depoimento, eu acho que eu só posso agradecer. Né? Acho que eu só queria dizer uma coisinha também, talvez duas. Uma para a pisciana, não lamente a sua sensibilidade, conheça o que você sente, porque é teu tesouro. Né? Agora conhece, aprende a lidar com os teus sentimentos, que aí vira a coisa mais maravilhosa do mundo. O mundo precisa, né, desse lado sensível. Não só dos piscianos, mas de todo mundo, né? Assim, então, eu acho que é isso. Do tornar-se presente. Bom, a coisa mais rica que você fez foi esse teu depoimento. É um lugar, eu acho, da gente compartilhar conhecimentos diários, da gente meditar todo dia, uma meditação simples, é totalmente gratuita. É um lugar só voltado para o desenvolvimento da consciência, a gente não discute outras coisas, né, Juliana? Existe desde 2014, somos quase 3.000 pessoas no WhatsApp, eu acho, agora. E ainda tem o Facebook, mas ele funciona muito fortemente através dos grupos de WhatsApp. E eu teria uma imensa alegria que o máximo de pessoas pudesse estar lá. Eu acho que, eu falo sempre que o tornar-se presente para mim, eu acho que para o Sérgio, para toda a terra de Rudá também, a Rosa, a Regina, o Mário, né? Nós somos nós que fazemos esse trabalho. É como se fosse o nosso queridinho, assim, dos nossos trabalhos, sabe? E nesse período todo de pandemia, eu acho que a gente teve um prazer também muito grande de trabalhar fazendo tornar-se presente. Foi uma nutrição para a gente o trabalho feito lá também. Tá? Então, queria convidar muito, é só ligar
para o telefone, mandar um zap para Rosa Valgood, que tem o telefone que a Ju vai colocar aí, né? Eu posso digitar aqui também. Tu quer me passar? Tu tens aí? Tá, tem 021, né, que é aqui no Rio, Aham. 98 505 8500. 021 E 9850 5, 58. peraí, 98505 8500. Ah, maravilha. Vou publicar aqui, porque daí as pessoas que estão participando já podem pegar o número e pedir para entrar lá no grupo, né? No WhatsApp. E E já podem começar a participar e ouvir a Lígia e ler a Lígia todos os dias. Ficar inundados dela. querida. Olha, eu queria agradecer muito, agradecer a você, toda essa amorosidade, essa generosidade, essa coisa tão bonita, né? Com essa espontaneidade também, que é muito tocante, né? No mundo que as pessoas todas, né? Não todas, mas um número grande se esconde. Então, é uma delícia estar com você, ser tua convidada é uma coisa maravilhosa. Nossa. Agradecer para todas as pessoas que estiveram presentes, né, nessa partilha. E olha, vamos seguir em frente e fazendo esse investimento, que é o investimento, né, Juliana? É o mais importante dessa vida. É a gente se apropriar da gente, né? E a gente andar por aí também compartilhando com todo mundo, né? Não porque a gente está doutrinando ninguém, mas porque pessoas inteiras emanam, né? Mais inteiras vão emanando, né? Luz e vivendo o amor cada vez mais em plenitude. Eu E acho que é para isso que a gente está. a gente vira uma corrente do bem, né, Lígia? Eu quero dizer para as mamães e para os papais que estão aqui presentes que dá para fazer um mapa astral dos nossos pequenos ou dos nossos grandes. Desde que eles nascerem, tem a hora do nascimento, já dá para fazer. E foi muito, muito, muito importante para mim, como mãe, fazer o mapa astral do Davi, né? Já tem 2 anos e fiquei muito mais tranquila de conhecer as dorzinhas dele, né? O que que ele também traz, qual é o caminho, né? Onde ele vai também encontrar a cura. E aí eu, como mãe, posso olhar para aquilo e dizer, né? Aqui tá tudo certo e respeitar, né? Respeitá-lo como ele é. E então queria falar que é uma ferramenta muito interessante para o autoconhecimento dos nossos filhos e para a gente poder lidar com a educação e o encaminhamento deles. Lígia, Ok. eu, né, não tenho nem palavras assim para demonstrar como foi e é gratificante te ter na minha vida, né? Você para mim é digamos assim, um pilar bem importante, né? Um lugar seguro onde eu posso realmente me apoiar, onde eu posso confiar, onde eu sinto segurança, né? Nas minhas questões. Você faz parte do rol das minhas terapeutas, que eu tenho algumas, né? Mas que me deixa sempre muito à vontade, a tua generosidade. Obrigada por não ter esquecido nem um dia de mim durante os meus 10 dias de doença que eu tive agora Não, há pouco tempo. Então, te agradeço muito, tá? Um grande beijo, querida. muito obrigada, né? E, gente, gratidão, Marlene, a galera, né, da Lígia e minha também conhecidos. Muito, muito bom ter energia. Todo mundo acaba participando, né? Cria aqui um círculo para que a gente possa conversar de coisas tão incríveis, outras mais desafiadoras da nossa vida. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito.